minha sanidade mental, pela paciência da minha família, pela sua tolerância. Está no ar, Velho Cast. É isso aí, estamos aqui no Velho Cast, eu, Júnior de Souza. Eu, Guigo Morato. Ainda pensando e estudando a hipótese de aparecermos em vídeo no YouTube para vocês que acompanham esse singelo programa, a nossa vasta audiência de uns 2 ou 3. Forando nós, né? Sem dúvida, sem dúvida. Eu até convidei, botei lá no Facebook, que como a gente está gravando nesse momento aqui no dia 24 de maio, às 11 horas e 20 minutos da noite aqui, a gente, se alguém pingar aqui, a gente coloca na conversa aqui pra gente poder ter um Papa 3, né? Papa 3, hein? Papa 3 é estranho, hein? Isso, mas Guigo... Mas não me ofende. Papo a 3 não. Mas, Guigo, o lance é o seguinte, hoje está todo mundo falando de política, daí mudou aí, nós estamos com um presidente interino, nós estamos com um ministro que falou que não estava sendo demitido nem se demitindo, ele estava apenas se licenciando porque ele estava envolvido na Lava Jato, mas nós não vamos falar de política, né? Porque política já deu o que falar e continua dando e a gente não quer se tornar repetitivo. É, claro, a política sempre vai permear as conversas, né? Porque numa época dessa aqui. Mas a pauta tem a ver, né? Sim, também. A pauta tem a ver, cara. Então vamos abrir a pauta. Eu até esqueci aqui, deixa eu colocar aqui o nosso querido... nossa querida sonoplastia, né? Afinal de contas, e nós estamos aqui fazendo de tudo para que possamos ter um programa de rádio eclético, eclesiástico e esquelético também, né? Com certeza vamos entrar à madrugada, né? Sem dúvida. Vamos lá. What porra is that? É o seguinte. Eu não aguento. Se eu apertei errado, mas ficou bom. Que porra é essa? Bora, fala aí. Era essa aqui. Então, o lance é o seguinte. Você se ofende com piada? Por que eu estou perguntando isso? Por que eu e o Guilherme estamos perguntando isso para você que está nos ouvindo? Porque nos últimos anos aconteceu de ter alguns artistas, alguns políticos se ofendendo com comediantes, né? E os processando, achando ruim, querendo isso, querendo aquilo. Não, eu só quero justiça porque ele falou que eu sou boba, ele falou que eu sou gorda, ele falou que a minha bunda esquerda é menor que a bunda direita, sabe, essas coisas assim. O que você acha disso, Guilherme? O que você acha desse lance dos comediantes estarem sendo levados mais a sério do que os políticos? Eu não falei que tinha tudo a ver, cara? Porra, se político os caras batem panela e não se ofende, sem dúvida. Por que com uma bunda gorda vai ficar ofendida? Emagreça, tome atitude. Sim. Ué, e outra não me ofende, não. Eu acho que só vai ofender quando tiver fora de uma fora da ordem a coisa. Eu acho que, por exemplo, se a piada faz uma acusação, por exemplo, olha, o fulano, mesmo assim, mesmo sendo acusação, eu acho meio... Porque, por que surgiu isso? Alguns anos atrás, o Rafinha Bastos foi processado pela Vanessa Camargo por uma piada de mau gosto, é verdade, que ele fez naquele programa, o falecido programa CQC, né? E ela processou, inclusive foi o pivô da demissão dele, foi aquela piada, volto a dizer, de mau gosto, mas uma piada, né, que ele fez com a Vanessa Camargo naquele momento. Eu achei assim desmedido, porque o negócio tomou vulto, virou assunto de debate, os jornalistas falavam, mas cara, era uma piada. Era uma piada. E o Danilo... saiu sem pensar, viu, cara? Sem dúvida. Eu acho que saiu sem pensar, porque foi só no final. Sim, sem dúvida. E outra, aquela velha história, volto a dizer, era uma piada. Era uma piada. Então, o que acontece? O Danilo Gentili até... A Sandy é piada. Sim, então, isso que eu estou dizendo. O Danilo vai Gentili... ser sempre Sandy Júnior, só uma trouxa. Então, ela sempre vai ser Sandy Júnior. A Sandy e o Júnior, né? Não, você já ouviu a Sandy Júnior? Sozinha é Sandy Júnior. Então, e o Danilo Gentili, na época, até falou o seguinte: o Brasil é o único lugar do mundo onde os comediantes são levados a sério e os políticos são razão de piada, são levados na brincadeira, né?
E é verdade, né? O brasileiro entra num lance de hipocrisia conturbada, né? E exacerbada, e processa os comediantes que fazem piadas, mas acha que a roubalheira dos políticos é legal. Sempre foi assim, então deixa assim. Na linha sucessória, ridicularmente falando, esticando essa linha de sucessão, a gente pode ter um presidente palhaço. Então, justamente. Justamente. Agora, não existe um fornecedor de assunto para piada maior que os políticos, cara. Mas você acha certo, por exemplo, as pessoas se ofenderem com isso? Não. Porque eu sou da seguinte opinião. Eu não tenho capacidade, eu não tenho razão nem motivo para ser assunto de uma piada desses caras, desses comediantes aí que eu falei, Danilo Gentili, Rafinha Bastos. Esses dias aí teve o Rabin aqui no Palácio das Artes, Fábio Porchat, o pessoal do Porta dos Fundos, né? Os comediantes, todos os comediantes mainstreams, digamos assim, aí, o Marcelo Adnet, né? Para falar porque de um dos que eu acho mais geniais, o Hassum, o Melheim, né? Tem um monte de cara bom aí. Então o que acontece? Uma piada, se eu fosse tema de uma piada. Não se fala brincando? Mas, cara, independentemente. As verdades não se fala brincando. Eu não sei se falam brincando, mas eu acho que hoje em dia, cara, eu acho que é o seguinte, eu acho que a gente tem que separar uma coisa. Se eu falar que o cara é ladrão, tá vendo? O senhor é um ladrão, o senhor faz isso, eu vou ter que provar. Aí sim, na minha opinião, cabe um processo. Se eu não tiver como provar o que eu estou dizendo a respeito da pessoa, agora, eu fazer uma piada. A fulana é gostosa, comia ela e nem sei quem. Aí você sofre um processo porque você falou que fez uma piada, volto a dizer, de mau gosto, de bom gosto, sei lá mas é uma piada, cara. Uma piada ser motivo de um cara contratar um advogado e arrancar um dinheiro de um comediante. Cara, é ridículo isso pra mim. Pelo menos eu não consigo entender. Do ar. Sem dúvida, mais ainda. Tirou do ar, pô. Enfim, eu lembro, sabe uma que tirou do ar, e sabe quem? O Serginho Grossman. Ele tava na cultura. Como é que era o nome? Canal Livre? Sim, Canal Livre era o programa dele na cultura. Canal Livre. E ele estava fazendo Programa Livre. Programa Livre. Programa Livre, isso. Canal Livre é o que tem até hoje. Sim. Ele estava fazendo o programa e tal, ele fazendo a propaganda de chocolate, garoto. E aí ele tava lá, faça aqui chocolate, chocolate, era uma pastilha, aquela pastilha da Garoto, né? Sim. Faça como Michael Jackson, só chupe garoto. Saiu do ar na hora, eu acho que meteram o pé na tomada, cara. Mas é o que eu tô te falando. Faça como Michael Jackson, só chupe garoto. Você sabe, era uma pena até que o Bira, a gente nem falou esse lance essa parte com o Bira, mas eu vou te lembrar de uma coisa lá nos Estados Unidos para você ter ideia como a postura é outra. Aqui eu tenho lido muitas notícias aí com relação a políticos querendo tirar páginas do Facebook do ar porque as pessoas estão ridicularizando os caras e não sei o que. Você não pode fazer piada de político, senão você é preso ou processado. Absurdo, é lei. Você imagina que absurdo que você não pode fazer piadas com os maiores fornecedores de assunto para piada do mundo. Então é muito estranho. Na minha opinião, por exemplo, lá nos Estados Unidos, o George W. Bush ficou 8 anos no poder. 8 anos. Foram 8 anos que os comediantes dos Estados Unidos deitaram e rolaram em cima do cara. Se o pessoal achava que o povo aqui faz piada em cima do Lula, o que se faz com o Lula não é nada comparado ao que se fazia com George W. Bush na época dos seus 8 anos de governo. A ponto de, quando ele acabou o seu último dia de mandato, os comediantes dos Estados Unidos, alguns óbvios mais sacanas, se reuniram para fazer um piquete, porque eles estavam preocupados que iam acabar as piadas. Não, eles pediam mais 4 anos, senão nós não vamos ter do que falar. O cara que está chegando aí é sem graça, não sei o que, você está entendendo? E você sabe o que, durante esses 8 anos de escárnio, durante esses 8 anos, tudo bem que ele ajudava pra cacete, né? O George W. Bush dava material pros caras toda semana, sem falhar uma. Ele aparecia, era uma piada. Pô. Ele chegou a aparecer num exercício militar olhando no binóculo com o binóculo tampado. Ele chegou a aparecer lendo história para criança na escola com o livro de cabeça para baixo.
E daí vai, cara, você tá entendendo? A Dilma também, não? A Dilma não é nada perto do George Bush, cara. A Dilma não foi nada, Guigo. O George W. Bush teve uma vez que ele saiu do helicóptero presidencial ali no heliporto da Casa Branca. Ele saiu, ele pulou, cara. Ele deu uma enfiada para dentro da calça para ajeitar a cueca e as suas partes pudendas. Que foi um negócio assim. E ainda na sequência, fez assim, pá, e deu uma escarrada pro lado, cara. Que eu falei, meu Deus do céu, brother. Então, cara, a Dilma. E você sabe o que. Ensacando o vento. Não, né? cara, mas não, cara, volto a dizer, Guigo, volto a dizer. Isso não era nada perto do que George Bush fez em 8 anos. Nada. Se juntar tudo que a Dilma fez nos seus quase 6 anos de mandato, não deu uma semana de George Bush nos Estados Unidos. E você sabe qual que foi a ação do George Bush contra os comediantes lá nos Estados Unidos? Não. Nenhuma. Você sabe por quê? Porque o homem mais poderoso do mundo sabe que se ele está na berlinda, ele vai ser motivo de escárnio, e isso é piada. E piada é apenas isso. Piada. É só piada, né? Justamente, cara. Tá agora, é gozado ter isso aqui com tanto foco assim, né? Sobre esses processos e político não querendo ser escorraçado, e fazendo né? lei pra isso, né? Ser zoar. Num país que é alegre. Mas você sabe que tem outra coisa que também é estranha aqui, né? A gente pode fazer piada com o Brasil, mas os gringos lá fora não podem, a gente não admite. A gente faz piada com todo mundo, tira sarro de português, tira sarro dos Estados Unidos quando a gente pode, dos russos, dos japoneses, dos alemães. A gente tem piada para todas as etnias, mas a gente não admite que ninguém faça piada conosco. Você já viu isso? Lembra quando os caras ficaram ofendidos porque os Simpsons fizeram uma sátira do Brasil, falando que aqui só tinha macaco, não sei o quê. Lembro. Meu, foi um negócio assim, um forrobodó dos diabos, né? Queriam processar a Fox. Quando o falecido Robin Williams, né? De quem eu sempre fui um fã absurdamente fiel daquele cara, aquele cara pra mim era gênio. Ele tava no David Letterman, lá no Late Show, e perguntaram para ele, não sei o que você acha? O Brasil levou as Olimpíadas também, né? Não dava para competir, eles levaram 2 mulatas e um saco de cocaína. Não, tinha gente daqui que se ofendeu, queria processar o cara lá, cara. Processar, cara, é muito pequeno. Fazem muito carnaval. Veja lá você, qual que é o exemplo a minha frase, né? Fazer muito carnaval, portanto, alegre. Uhum. Dentro de coisas... mimimi, né? Aquele mimimizinho de ofensa. Às vezes eu acho até que se pra promover, cara. Será? Só eu acho que tem também, que nem no caso da Vanessa Camargo contra o Rafinha Bastos, foi a maneira que ela conseguiu aparecer até porque a música dela, a carreira dela como cantora é realmente uma piada, né? Pô, ela tá cantando em inglês, né? Ou em rolês, não sei. Ela até canta, cara, até canta direitinho, mas cara, pelo amor de Deus, que valor será que daqui a alguns anos a gente vai estar estudando a obra da Vanessa Camargo nas escolas de música? Eu acho difícil. Eu também acho muito difícil. É isso que eu tô falando, né? Eu não sei. Agora, eu acho que o Rafinha Bastos, se bobear, se arrepende mesmo que não tivesse sido processado. Eu acho que ele nem comeria porra nenhuma. Olha, cara, ele se arrepende de ter falado que comeu, mas não se arrepende da piada, porque foi uma piada, cara. Ele falou, como é que eu vou me arrepender de ter contado uma piada? Cara, eu acho ridículo. Eu volto a dizer, eu acho que aqui no Brasil existe assim, a gente até comentou isso anteriormente, né? Existe um apego à sua imagem, que ela tem que ser ilibada, ninguém pode tirar sarro, ninguém pode achar você engraçado. O brasileiro se leva a sério demais. Se leva a sério, a verdade é essa, o brasileiro se leva a sério demais. O brasileiro não tem senso de humor para consigo mesmo. O brasileiro não consegue se achar num patamar que ele possa ser ridicularizado. Ou seja, o brasileiro não tem consciência da sua insignificância. Opa! Sem dúvida, não é? Isso foi uma piada? Não, é verdade. Eu acho que todo ser humano deveria ter consciência da sua insignificância.
Todo brasileiro. Você lembra que tinha aquele que do Marcelo Taz fazia acho que é Aparício Varela? Ernesto Varela. Ernesto Varela. Varela. Ernesto Varela, que ele perguntava para os políticos. Ele perguntou, eu lembro de uma que ele perguntou para o Paulo Maluf. Ele era foi o precursor das entrevistas do Cacete Planeta e posteriormente do CQC aqui no Brasil, né? O Ernesto Varela já fazia isso numa época que a barra era pesadíssima para cima de quem fizesse, né? Porra, meu, ele perguntou pro Maluf e o Maluf não fez porra nenhuma e tinha Sem todo dúvida, o poder, ele nem era. Dúvida, eu lembro desse lance. Todo mundo acha que o senhor é ladrão, só o senhor que não acha. Quem é que tá certo? Justamente. Ei, eu não lembro mas o Paulo Maluf, um grande orador, né? Um poder o poder vamos dizer, da falácia, né? Uhum. O poder, ele desenrolou perfeitamente, não lembro como foi, mas só de ter perguntado e não ter sido se sentido um tremendo cara de pau, né? Mas o Paulo Maluf e o Marcelo Taz também, cara de pau, porque inovou com tudo, com esse jeitão dele aí. Mas não houve represária. Sem dúvida. Então, dentro de uma época pós-ditadura, vamos dizer assim. Sim, a ditadura tinha acabado ali na virada da esquina, né? Então, quer dizer, agora dá-se muito mais valor à imagem, como você estava falando, do que antes. O conteúdo, né? Eu não sei, cara. Eu acho que é muito preciosismo, né? É muito preciosismo, cara. Eu acho que essa é a... Pô, não sei pra quê tanto zelo com a imagem, se as pessoas que se sentem mais ofendidas são as mais ridicularizadas por elas mesmas. Sim, eu acho que todo mundo que se leva a sério demais acaba virando piada, né, cara? E não adianta levar a vida a sério. Então. Você não vai sair vivo dela. Isso. Alfred E. Newman. Essa eu sei, não é do Alfred E. Newman? Eu não sei de quem é, cara. É do Mad. Alfred E. Newman é aquele bonequinho do Mad, lembra? Sim. Eu lembro, mas eu não sei se foi lá que eu vi, não. Mas é o que eu tô te falando, é um negócio assim, me deixa pasmo, cara. A dedicação que as pessoas têm de não gostar de fazer parte de uma piada, cara. Todo mundo, um dia ou outro, vira piada, cara. Ninguém, eu tô falando, todo mundo que se leva a sério demais vira piada, cara. Vira piada. Todo cabra que fica sério demais. Pô, vamos citar o Bolsonaro, cara. Aquele cara, pra mim, é uma piada ambulante, brother. Bolsonaro. Cara. Ele é destoante de tudo, né, cara? Justamente, de qualquer coisa de... Cara, aquele cara é o fascismo personalizado na vida de todos nós, cara. Eu lembro também, você vê, falando, né, de como era. Há um tempinho atrás aí eu recebi um videozinho dos Trapalhões. Sim. E sacaneavam todo mundo. O que o Mussum, eles estão acho que no banheiro. E o Mussum tá de pé de pato. Preto. Uhum. Aí o Didi, o Dedé falou, ué, Mussum, teu pé cresceu? E o cara tá de pé de pato. Então, quer dizer, hoje eu não sei. Se isso já não seria considerado racismo, né? Então. Então. É gozado tudo isso, né? Então, tem programa que dá tapa na cara do um do outro. Uhum. Esses programas agora aí, né? Esses programas que tem na TV paga aí, eu não acho muita graça. Eu não acho graça alguma. Mas ninguém se ofende. E tá lá. Então, tem programa que é machista. Two and a Half Men. É machista. Eu não sei se é machismo, mas aquilo é uma piada. Machista. Aquilo é um personagem de piada. Entendeu? Então, não é que nem que eu tô. Aí eu vou. A gente tá falando de um outro tipo de piada, que os caras ridicularizam mas essa ninguém situação. Se ofende. Não é que nem o Bolsonaro, que tá falando sério, cara. O cara é misógino, fascista, preconceituoso, homofóbico e tem gente que acha aquilo legal. O cara tá falando sério. Ali é uma piada. Por que o Charlie Sheen foi tirado?
do programa? Não, porque ele quebrou o pau, porque ele mandou o cara lá, o diretor, o dono do programa, ele mandou o cara passear e o cara falou, não, quem vai passear é você, eu que mando essa porcaria. Ele fez uma crítica com aquela merda que sai que no final do programa passa lá e o cara escreve alguma coisa, o dono do programa. E ele fez uma puta crítica tirando o maior sarro. Não foi por isso não. Ele ficou. Primeiro que ele tava drogado. Ele sempre foi drogado. Ele começou a se atrasar. Aí os caras começaram a chamar a atenção dele. Ele, por diversos períodos, ele passou em rehabs, lá em reabilitações, lá nos Estados Unidos. E ele fez uma crítica ao Chuck Lorre, se não me engano. Pública, mas absurda ao cara. Falou um monte de. Pô, o cara literalmente cuspiu no prato e comeu. E por isso que o cara falou, é o seguinte, então, se você acha que eu sou tudo isso, a gente não pode trabalhar junto. Você tá fora. Eu que mando aqui. É aquela velha história, né? E o programa ficou uma bosta, né? Mas até aí, cara, o cara ficou uma bosta, mas ele tem até hoje o Big Bang Theory, que é o Nerdvania, né? Que é a comédia dos nerds. Não existe, cara. Isso que eu tô falando. Cara não existe. Aquilo é o Nerdvania. Aquilo Você sabe que ele chega, o canalha, aquele filho da puta. Ele é tão bom ator, cara. Eu não lembro o nome do ator que faz o Sheldon. É o Tim... Ele é tão bom ator, cara, que ele me irrita. Sim, eu acredito. Eu assisto, até gosto. Minha filha gosta mais. Assiste mais. Mas ele é tão bom ator, cara, que eu chego a ficar incomodado com as coisas que ele faz, cara. Olha, ele não existe, aquele filho da puta, meu. O Guigo, pra você ter uma ideia, eu tenho todos os episódios aqui no meu computador. Todos. Não é surpresa nenhuma, né? Jim Parsons é o nome dele. Jim Parsons. Como é que é o nome? Jim Parsons. E ele chegou a vencer o Emmy 2 vezes pelo personagem. E a Kelly Cuoco, né, também recebeu. Né? Pô, tá. Ela recebeu. Ela também segura bem a peteca, né? Não, todos ali. É aquilo que a gente já falou de outras vezes, entendeu? Da maneira que é feita os seriados nos Estados Unidos e a maneira que é feita isso aí que se chama de novela, que a Globo coloca no ar há mais de 40 anos com os mesmos autores, os mesmos atores, os mesmos diretores, e quando troca alguma coisa, troca sempre para pior. Vai sempre regredindo, né? Involuindo, né? Com piores atores, piores diretores, piores montadores, piores temas, piores histórias, e por aí vai. O que acontece? Lá nos Estados Unidos, os caras levam a sério. Aquilo aí é tratado como indústria. Né? Eu lembro do Marcelo Madureira, né, que fez uma piada que também levou muita gente a ficar ofendidinha da Silva, porque o Marcelo Madureira é do Cacete Planeta, para quem não sabe. Planeta, eu sei. E o Multishow acabou fazendo numa época aí um documentário a respeito da história do Cacete Planeta, como surgiu, aquela velha história. Olha, era o Caceta Popular e o Planeta Diário que se fundiram as duas turmas, aí transformou-se em Cacete Planeta e blá 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 blá. Aí eles foram ser redatores do TV Pirata. Aí depois eles formaram aquela banda. Lembra quando eles tinham a banda dele que eles tornaram, né? Lembro. Mãe é mãe, pá que é paca, mulher é tudo vaca. Lembra dessa? Lembro. Aí por causa daquilo criou-se o Cacete Planeta e eles foram para frente das telas. Aí, pá, não sei o que, bababá, o Marcelo Madureira, que na minha opinião é o mais genial de todos eles, é o mais cínico de todos, né? Até hoje ele tem um canal no YouTube, tem uma página muito legal no Facebook que eu sigo. Ele falou assim, não, porque o cara, ele é engenheiro, o Marcelo Madureira é engenheiro ou economista, se não me engano, acho que é economista. E ele, cara, ele trabalhava no Banco Central quando os caras falaram, a gente vai precisar parar aí o que estamos fazendo porque nós vamos trabalhar na Globo, vamos ser ator, né? Ele falou assim, pô, cara, eu lutei muito para ter meu cargo no Banco Central. Me doeu demais ter que abrir mão de algo pelo qual eu lutei tanto, né? Eu passei minha vida me dedicando a trabalhar lá e quando eu consegui eu tive que sair porque os caras queriam que a gente fosse, né, fazer o programa. Porque eu não tive a trajetória de um ator normal da Globo, que faz tablado, dá um pouco de bunda e vai trabalhar na Malhação. Você vê. A piada do outro velhocast que eu fiz sobre como é que cego sabe que a bunda tá limpa. Alguém te explicou? Ninguém me explicou, cara. E também ninguém falou nada. Não é a primeira vez que eu falo isso. Os cegos não nos ouviram.
Olha, outra, eu fiz o... O YouTube, infelizmente, ainda não está em braille, os caras ainda não estão nos alcançando. Mas pode ouvir, né? Isso que eu tô falando, mas Ele não tá em braille, né? Para ele primeiro. Olha, VelhoCast. Você lembra ele? Não lembro de porra nenhuma. Põe essa também aí. Você sabe que tem gente que dirige em braille. É que eu sou um pouco debochado. Entendeu, Gui? Então, eu não acho uma ofensiva uma piada bem colocada, cara. Sem dúvida. No momento certo. Mesmo até se essa piada nós formos o tema da piada, exemplo, né? Não é piada. Não é piada. Eu não posso ir em velório, cara. Eu também não. Se eu for em velório, eu vou. Você sabe que o que aconteceu comigo? Eu trabalhei no rádio durante um tempo lá aqui na Rádio da Abdu, já até comentei isso com você. E eu fazia um programa de comédia sem roteiro, né? A gente tinha 3 horas diárias de besteira que a gente ficava falando sem roteiro. Então eu ficava caçando coisa para criar piadas ali, no improviso. E aquilo que aconteceu me tornou um cara compulsivamente procurando, até hoje, dependendo da situação que eu estou, eu fico olhando e fico imaginando o que eu posso fazer para tirar sarro daquela coisa. Até hoje. Eu sou compulsivo com isso. Eu acho que fica no automático também depois. Sim, justamente, que é o que acontece comigo até hoje. Acaba vendo alguma coisa que... Eu consigo ver o lado engraçado de tudo, sem exceção. Sem exceção. Não é exceção para mim ver o lado engraçado de tudo. Até posso começar um assunto sério, mas uma hora vai descambar, vai sair alguma coisa estranha, entendeu? Por mais... até comigo mesmo. Por excelência, né? Então, até comigo mesmo. Eu tenho senso de humor comigo mesmo, né? Que é aquele self-mocking, né? Que os irmãos Marx, né? Celebrizaram lá, né? Fora de série. Eu lembro, uma das melhores frases dos caras, eu falei, eu nunca frequentaria um clube que me aceitasse como sócio. Que é maravilhoso, isso é do Broxo, né, cara? Do Bruxo, mano. Entendeu? Pô, cara, que maravilha isso, cara. Que maravilha. Olha que genialidade isso. Então os caras tinham esse lance de se tirar sarro de si mesmo. E isso eu faço com constante... com muita constância, com muita frequência, aliás, né? Então eu não tenho esse tipo de... se você vier tirar sarro da minha cara, pô, vai de boa, cara. Se é brincadeira. Se eu tô vendo que não é maldade, é brincadeira. E parece que quanto mais a gente vê as coisas engraçadas, a gente atrai tantas outras pessoas também engraçadas à nossa volta. Sim, sem dúvida. Parece que é sei lá, eu acho que eu sou um chamariz. Eu acho que eu sou um chamariz para maluco. Sim. Né? Em qualquer lugar, todo lugar que eu vou, tem um maluco que me procura. E tudo eu vejo mais engraçado, cara. Eu não sei, um monte de coisa. De velório a dentista. Sim, sem dúvida. Tudo, pô. Mas é sempre assim, né, cara? É sempre assim. A minha dentista falou assim... A minha dentista falou assim, isso lá atrás, nem era dentista ainda, a Márcia. Ela falou assim, olha, você tá com um probleminha aqui na boca. Eu falei, porra, pensei que eu tivesse vindo na aula de pintura. Ela falou, não, é que você tem um dente do siso. Eu falei, já não pode ser porque eu já arranquei, né? Ela falou, não. Você tem um quinto dentro do siso. Eu falei, porra, então quer dizer que eu tenho eu tenho muito dente para pouca boca? Ela então, resolveu extrair. Doendo. Pode se dizer que tava quase louco, não conseguia mastigar. Imagino. Então quer dizer, se com dor e num velório de família, né, do meu pai, eu ainda assim lembro de coisas engraçadíssimas. Com dor ou numa tristeza enorme, eu vejo graça. Porra, se a velha trupicar e cair no chão, eu vou rir, vou ajudar e vou gargalhar. Você não tem a dúvida. Então, se ofende um cego. Como é que cego sabe que a bunda tá limpa? Então mas isso... eu acho que eu tô falando, mas é o que eu tô te dizendo. Às vezes as pessoas não entendem a intenção da coisa. Que eu tô dizendo, uma piada é uma piada, seja ela de bom gosto ou de mau gosto.
Eu acho que você se ofender porque você ouviu uma piada ou se sentiu ofendido, cara, é muito, muito pequeno. É muito pequeno para um ser humano, seja ele quem for, né? E ainda que só os políticos mesmo para criar uma lei aqui no Brasil que não permite que se faça piadas com ele na época de eleição. Eu acredito que as pessoas assim também que não riem muito são tristes por excelência. Aí vão achar nada vai ser engraçado. Não, né? O cara ri, ele não gosta que riam dele, é diferente. Não sei, porque eu acho que, eu já falei também, eu acho que chato e rabugento já nasce. Assim. Nasce, sem dúvida. Mas é o seguinte, Guigo, vamos agora para aquela vinheta que você adora. Mas dá pra virar o disco? Então Olha, é isso mesmo. Diga, Guigo. Prolixo. Vem junto, Prolixo vem junto. Sem dúvida. Então, olha só, rapaz. Hoje é dia 24 de maio, a gente está gravando isso aqui, são 10 para meia-noite. Daqui a 10 minutos será dia 25 de maio. Dia 25 de maio é o dia da toalha, Guilherme. O que é o dia da toalha, Guilherme? Ah, só o meu camarada Júnior que pode explicar melhor quem é um nerd Sim. de plantão. Não, mas eu preciso da sua ajuda, que você vai me explicar junto, nós vamos explicar junto pro pessoal. O dia da toalha, na realidade, é o que se convencionou há algum tempo atrás a se chamar de Dia do Orgulho Nerd, expressão rechaçada, né? Porque o nerd é aquele cara que ele gosta de saber e gosta de ter aquele círculo, que só ele, aquele círculo dele, sabe do que ele está falando. Então, o Dia da Toalha, que não deixa de ser enigmático, né? Uma expressão enigmática para quem não é nerd, né, Guigo? Muito enigmático, né? Pra mim, falou dia da toalha, eu já tô achando que vai fazer uma passeata, Isso, né? oferecimento Lorenzetti. O Lorenzetti. Então você toma banho e usa toalha. Uma marca de toalha qualquer aí. Como é que era o nome? Toalha Santista. Isso. Plim, plim. Isso. Eu botei aqui, cara. Eu catei aqui, ó lá, ó. Essa aí. De novo. Eu gostei. Essa tá estreando hoje. A caixa registradora do Bradesco. Então... Põe de novo. Ai, meu Deus. Olha lá. Põe de novo. Essa aí. Essa aí. Nervosa. Então o lance é o seguinte. Então o dia da toalha, na realidade, dia 25 de maio, é assim denominado por causa do livro Guia do Mochileiro das Galáxias, de Douglas Adams. E a data, né, Guigo? Você lembra por causa da data. Por que é 25 de maio, né, Guigo? Porque foi a data que foi a estreia do filme, né, do Star Trek. Star Wars. O Guigo tá começando hoje nesse negócio de ser nerd, né, Guigo? Eu vou acabar parindo um nerd aqui, isso sim, viu? Então, dia 25 de maio de 1977 foi o dia que estreou o primeiro blockbuster de ficção científica, uma expressão que até naquela época nem existia, né, Guigo? Hoje, olha, você quer saber? Hoje mais do que nunca eu vou aprender alguma coisa, viu? Eu vou fazer comentários realmente baseados em pouca nenhuma. Hoje essa frase foi pra mim, meu. Então, e o lance é o seguinte, então o nosso queridíssimo, né, Douglas Adams, que escreveu o Guia do Mochileiro das Galáxias, né? E neste livro, para quem leu, e quem não leu, eu recomendo que leia, porque é muito divertido, é muito legal, né? Ele define a toalha como um objeto imprescindível para um mochileiro interestelar, entendeu? Por causa do valor prático que a toalha tem, né? Porque você pode usar a toalha como agasalho, quando atravessar as frias luas de Beta de Jagla, pode deitar-se sobre ela nas reluzentes praias de areia marmórea de Satrangino 5, respirando os inebriantes vapores marítimos. Você pode dormir debaixo dela sob as estrelas que brilham avermelhadas no mundo desértico de Cacrafron e pode usá-la como vela para descer uma minjangada das águas lentas do rio Moth. Pode umedecê-lo e utilizá-la para lutar no combate corpo a corpo. Isso aí acontecia no YMCA, né? Esse negócio aqui. Você deve estar tão orgulhoso, cara. Por quê? Porra, é o dia do orgulho hoje nerd, é o dia da caralho. toalha. Não, o dia do orgulho nerd, o cacete. É o dia da toalha. Não, você fala dia do orgulho nerd, você ofende a comunidade. É dia da toalha. Não existe dia do orgulho nerd. Não existe.
É uma ofensa. Estou conversando com você aqui, eu comecei a ler só para te sacanear. É que tá aqui, ó. Foda-se você. Toda Tim. Da revistinha Toda Tim. Ai, meu Deus. Foda-se, orgulho nerd da toalha e tudo. Mas então, aí o que acontece? E é comemorado, cara. Você pode ver que vai pulular aí por esses dias aí nas redes sociais fotos de nerds fazendo uso da toalha, os mais diversos usos da toalha. Eu mesmo amanhã vou pegar uma toalha e vou tirar uma foto, eu e minha filha, que é uma futura nerd, né? Vai ser postada uma foto no Facebook, no Instagram, o Cacete A4 aí no Twitter aí, com eu e minha filha nos divertindo com a toalha, que é o dia, porque de 25 de maio é o dia da toalha. É o que tá na TIM, cara. Só tô olhando aqui, ó. Na tecnologia também, ó. Dia da toalha. É o dia do orgulho do nerd. Não existe dia do orgulho nerd. Existe dia da toalha. Isso aí como é que se diz? Essa expressão dia do orgulho nerd é pra quem não é nerd. Para explicar para quem não é nerd. Olha, se tá escrito na revista, na revista de tecnologia, cara. Tá escrito na revista de tecnologia porque eles estão querendo atrair um público que não é nerd, né, cara? É sempre assim, né, cara? Então, eu, por exemplo, tô aqui lendo. Me pegou. Deu certo, cara. Mas Por que não orgulho nerd? Porque aquela versão, o nerd na realidade ele gosta, principalmente o pessoal que trabalha com TI, pessoal que gosta de Linux, né? O nerd, aquele nerd hardcore, digamos assim. Linux usa pra quê, cara? O Linux é um sistema operacional seria concorrente do Windows. A única diferença é que ele é aberto. O que seria um sistema aberto? É um sistema onde você, como usuário, se você for usuário avançado... Você pode usar de uma certa forma e depois ele fica lá, você não precisa mais, é isso? Não. Ele é como o Windows, ele pode ser um sistema residente. Por que ele é chamado de sistema aberto? Porque, por exemplo, se você for um usuário avançado e quiser implementar alguma modificação dentro dele, você pode. Ele está lá para você. Se você tiver conhecimento suficiente para fazer isso, você pode operá-lo dentro do seu cérebro. Da tua necessidade. Isso, você cria ferramentas, você pode... Sistemas abertos são esses, são sistemas que os usuários podem contribuir com modificações, com implementações, com ferramentas, criação de ferramentas, criação de layout, essas coisas todas. Então, hoje, faz tempo que eu não uso. Houve uma época que eu tinha no meu computador, eu tinha os dois, tinha o Linux e tinha o Windows, né? Hoje eu não uso mais, até porque pela facilidade, infelizmente, eu não tenho mais tempo para brincar, né? Mas eu já usei bastante Linux, já fiz bastante coisa com Linux, é legal. Nada mais é do que... todo sistema operacional é a mesma coisa de você pegar um Android e pegar um iOS, você vai ter óbvio, desde que você tenha um celular avançado o suficiente para ter os dois sistemas operacionais trabalhando no mesmo nível, né? Mas está tudo lá, só que você vai fazer de um jeito no iPhone e de outro jeito no Android, só isso. Tá aqui, ó, explicação do dia da toalha. Vamos ver aqui. O que tem depois? O dia da toalha, né? Dia da toalha é o dia que celebra um grande filme, blockbuster, e concomitantemente com a... Eu gosto dessa palavra. Hã? Eu gosto dessa palavra, concomitantemente. É minha, não está escrito aqui não. É porque a frase é eu minha, sei, quero eu dizer. Sei, eu fui sei. Eu que disse aí. Em homenagem ao Douglas. Você não leu. É isso que você quer dizer. Não li isso. É isso. Eu estou resumindo aqui, porque puta que eu pariu, meu. Nerd escreve pra caralho. Nerd fala pra cacete, já percebeu que eu sou nerd, eu falo pra cacete. E a fama do prolixo é minha, né? Nós somos dois prolixos, né? É que o Ratão falou com você primeiro. Mas eu já tinha em mente que eu sou prolixo, vocês já falaram isso pra mim. Na faculdade de Direito, eu fiz 3 anos de Direito, eu sempre pedia uma folha a mais para escrever sobre dissertações sobre algum tema lá. Aí ele falou assim, mas eu nunca vi prolixo escrever tanto. Não. Quer dizer, eu escrevo
e falo prolixamente, né? Sim, mas eu também tenho o mesmo problema. Eu também adoro. Se eu começar, pra você ter uma ideia, a última vez que eu prestei vestibular, eu fiz 3 redações. E fiquei discutindo, tentando ver qual que eu ia colocar Tá que pariu. tem esse problema. Nós temos E esse os caras problema, tomam pau em uma. Justamente. Puta que o pariu. Fala, meu camarada nerd. Então, e eu acho muito legal que hoje em dia, né, a gente tenha, eu acho que até pelo fato da tecnologia estar tão presente no nosso dia a dia, né, que os nerds deixaram de ser aquela coisa que era um recipiente para bullying, né? Todo nerd era um recipiente para bullying, né? Hoje nem tanto, né? Hoje ainda alguns que não tomam uns cascudos, né? Mas menos. Não, mas agora todo mundo pode ser um nerd e sofrer bullying. Só que agora ele processa. Ou eu fazendo o gancho da conversa anterior. Não, eu acho que não é nem questão disso, Guigo. É que hoje os nerds são muito mais protegidos, até pelas circunstâncias que a nossa sociedade vive. Que nem, por exemplo, o pessoal tirava muito sarro dele, falava, cuidado quando você for bater naquele nerd da sua escola, naquele CDF da sua escola, porque pode passar o tempo e você pode ser empregado dele depois, né, cara? Né? Porque tem uma música, né? O nerd de hoje como é que é? O nerd de hoje é o milionário da manhã. Então, isso que eu tô te falando. Então, Você agora, vê Bill me vem Gates, à cabeça, sabe Steve que vem na Jobs, cabeça? Mark Zuckerberg, né? Pra ficar Aquele só nos 3 mais famosos. Lembra aquele gordinho que jogou o gordinho com cara de nerd? Sim, mas o moleque era. Mas o nerd, a concepção do nerd é o seguinte, né? A cultura geek, né? Que também é outra, que é a cultura que alimenta o nerd, né? Cultura geek, ela é baseada em quadrinhos, né? Ela é baseada em ficção científica, ela é baseada em tecnologia, ela é baseada em tecnologia da informação, ela é baseada em literatura de fantástico, como por exemplo Senhor dos Anéis, como por exemplo agora mais recente aí o Game of Thrones, né? Esse tipo de cultura, a própria nos programas de televisão, como por exemplo Arquivo X, que já é daquela época, o The Big Bang Theory, que nós acabamos de falar agora há pouco, são diversos, né? No Netflix tem o Demolidor, tem a Jessica Jones, tá chegando aí o Justiceiro, ou seja, os personagens de quadrinho que estão invadindo o cinema, isso tudo faz parte da cultura geek, né? Que alimenta o dia da toalha. Porra, cara, eu assisto eu gosto muito desses heróis todos aí. Sim, mas é legal, tá pra sair um filmaço agora. E não me acho um nerd, cara. É porque você é o que acontece, o nerd é o cara que vai sentar com você e falar sobre esses assuntos, esmiuçando tintim por tintim. Você chegou a conhecer o garoto, o meu xará lá, o Guilherme, que trabalhava comigo? Ele te explica absolutamente tudo sobre todos os heróis. Sim, isso que eu tô falando. Star Wars, esse é o tipo do nerd. Da Star Wars. Entendeu? O nerd é o cara que vai discutir a filosofia da mitologia do Star Wars. Ele vai discutir se o Gandalf, na realidade, era um vilão ou não dentro do Senhor dos Anéis. Ele vai discutir teorias da conspiração para os próximos filmes de Star Wars. Ele vai discutir se os filmes de super-heróis, se a linha temporal dos filmes de super-heróis estão corretas ou não, entendeu? Então, esse é o tipo existem as pessoas que gostam desse tipo de universo, existem as pessoas que se aprofundam, caem de cabeça nesse tipo de universo. Esses são os nerds, né? E pra você ver. Tem um programa também de TV, eu não me lembro. Eu vi meio en passant, minha filha que estava vendo, que são as garotas, as patricinhas, vamos dizer assim, com os nerds. Acho que é os geeks e as gatas, um negócio assim, eu sei que você está falando. Eles botam um monte de menina gostosa. Cara, isso. Eu não acredito, cara, que você assiste um programa desse. Eu não assisto, eu sei que existe. Você é um nerd. Você é lógico que você parou pra olhar. Não, eu não sei que canal. Porque você reconhece os seus pares, cara. É claro que sim, mas eu não assisto esse tipo de eu vou pegar eu não sei o nome. Você parou pra pensar, cara. Não, eu tô escrevendo aqui, as gostosas e os geeks.
É no Multishow esse programa passa, As Gostosas e os Geeks. Eu nunca assisti. Porque eu acho que, sei lá, cara, é meio apelativo pra mim, né? Esses reality shows não são praias de nerd, né? E agora eu vou falando, ó, o grande lançamento nerd dos próximos dias se chama Warcraft, que vai estrear dia 9 de junho, aliás, dos próximos dias, 9 de junho, né? Mais conhecido como quinta-feira, né? Aqui no Brasil. E é um filme baseado num dos jogos, num dos RPGs mais populares do mundo nerd, que é o World of Warcraft, né? É fora de série. Se você Eu tô puder... querendo... Não, vou ver o filme, mas eu vou ter que me inteirar. Eu já combinei com a minha filha. Você já viu o trailer? Já vi o trailer. Fora de série, trailer. então é fantástico. Pelo menos eu não sei se a história vai ser boa. O trailer me impressionou pela quantidade pelos efeitos, pela qualidade dos efeitos especiais que os caras imprimiram no negócio. Tá fora de série, é muito, 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 muito louco. Fantástico. Você gosta de jogo ou não? Sim, eu jogo World of Warcraft. Eu nunca tive essa gana de jogo, cara, assim, online ou ter... Eu gosto. A minha filha pediu, eu comprei, ela também não jogou, cara. Eu vou contar uma. Warcraft? Não, eu joguei, teve outros jogos lá. Não, eu digo qual jogo que a sua filha pediu que ela não jogou? Outras coisas, eu não me lembro, mas eu joguei acho que uma meia dúzia. Nem fliperama, né? Jogos de videogame também é uma coisa faz parte do mundo geek. Depois eu vou te contar outra coisa, quando a hora que você acabar de falar da sua história. Você vê o falecido e grande figura, que era o seu Jacó, dono do fliperama que tinha aqui em Praia Grande, na Costa Silva, onde Dourados, é aquela... Costa Silva com a Dourados, né? Ali é Dourados ou Ponta Porã? Ali eu acho que é Dourados. Isso, ali é Dourados. Onde era a rodoviária do Rápido São Paulo. Isso, é naquela esquina lá. Isso. Ele me dava, como era amigo da família, ele me dava um monte de fichinha. Eu jogava um bocado lá, naquele, né, Cavaleiro, né? Eu jogava numas máquinas lá, Cavaleiro Negro, essas coisas. E depois eu vendia, cara, as fichinhas. Ele ficava absolutamente puto comigo, né? Porra, o bagulho te dá... Você é mais turco do que eu, cara. Eu ganhava um monte pra brincar. Eu vendia ali. Aí veio o meu primo, eu tinha um primo super nerd, cara. O Fernando faleceu também. Sim. Ele... Gênio, né? Passou nas melhores faculdades. Passou em Direito, na USP, eu acho, e passou em Engenharia Civil, acho que na Politécnica. Eu acho que foi isso. E gênio, absolutamente gênio. Ele fazia a maquete quando a gente tinha 8 anos, com riqueza de detalhes, cara, de papelão de prédio em construção, para colocar aqueles bonequinhos de plástico, né? Sim. Gênio, cara. Ele e um outro gêniozinho também chamado Maurício. 2 absolutamente malucos, cara. E eu querendo rua, né? Bola. Ele veio pra cá, pra casa aqui em Praia Grande, e trouxe... Eu era incumbido de tomar conta, né? Dele, assim, porque eu não tinha esses brinquedos eletrônicos, nada... Mas eu tinha estilingue, eu tinha um monte de bombinha, eu criava girino, essas coisas, né? Ia pegar caçar rã, essas outras coisas. Um dia eu tinha que ficar lá, ele ligou um autorama. Aí eu falei, pô, é o autorama. Eu falei, então liga. Ele ligou... E brincamos o autorama não, como é que chama? Aquele outro, pega-troll, não era autorama. E você liga e você passa uma chavinha para um lado, ele muda de direção, aí passa para o outro. Eu falei, mas que a gente vai? A minha mãe dando bronca, muita bronca, eu peguei e dei logo uma estilingada nos 2 pega-troll, mandou tudo pra roça e nós fomos pra rua, tomei uma surra. E a gente foi pra rua, porque ele não trouxe. Então, nerd
É por isso que eu não me vejo jogando, cara, assim. E apesar de gostar de muita coisa que você está tocando no assunto e saber alguma coisa ou outra aí, eu não me sinto esse nerd, cara, de saber essas coisas. Não, o que eu tô falando é que uma coisa é você saber que existe, outra coisa é você conhecer profundamente. Essa é a diferença. Essa é a diferença de quem é nerd e de quem não é. Agora, pra você ter uma ideia como a coisa tá, há agora jogador de videogame profissional. Pra você ter uma ideia como a coisa tá. Como o mundo geek está atualmente nesse momento. Existe jogador de videogame profissional. Um dos maiores é em São Paulo, né, inclusive. Não, é no mundo. Existe Copa do Mundo de League of Legends. Uma das etapas, ou aliás, uma das finais de Copa do Mundo, no ano passado, se não me engano, foi realizada no palestra no Allianz Parque, aliás, né? E com 20 mil pessoas lá dentro, os caras pegaram metade do estádio, montaram uma estrutura enorme para as equipes se combaterem no League of Legends, né? E tinha uma banda de power metal tocando músicas escritas baseadas na história do jogo, entendeu? O pessoal vibrando como se estivesse assistindo um jogo de futebol, tá? E os vencedores saíram com uma moeda assim absurda. Deixa eu dar uma olhada aqui, vou te falar. E outra coisa, para você ter uma ideia, no dia 24 de abril desse ano aqui, quase 2 meses atrás, né? Um mês, né? Hoje é dia 25 já, né? Um mês atrás exatamente. Hoje é dia da toalha. O Sport TV transmitiu ao vivo a final da Copa do Mundo de Dota 2, direto de Manila, nas Filipinas. Pra você ter uma ideia, cara. Tem campeonatos profissionais daquele jogo de tiro de primeira pessoa, que putz, esqueci-me agora o nome. Meu Deus do céu. Mas é um campeonato que é um dos mais... Counter-Strike. Tem campeonatos. E os caras, as pessoas, as equipes, os jogadores, os atletas, digamos por assim dizer, ganham uma moeda, viu, meu querido? Não é assim profissional só porque ele joga bonitinho. Os caras ganham uma moeda para jogar o bagulho. Não é... Tem patrocínio, tem tudo. Justamente. Né? Os caras se alimentam, jogam, treinam constantemente. O bagulho é louco. Não é algo assim, como se diz assim, que mais ou menos, né? Não, é para ir para as cabeças. Você não faz ideia da parada. O bagulho, a coisa tá subindo num nível assim que a gente não faz ideia de aonde está a coisa. Porque às vezes a gente acha que porque a gente não faz parte desse mundo, o mundo não existe. Ou então não tem relevância, não tem importância, que é o que acontece hoje na maioria, né? Ainda tem gente que acha que a Globo tem alguma relevância porque assiste. Desculpa, meu querido, não tem mais não, viu? Não tem mais não. A gente tá vendo, eu tava conversando com um amigo meu hoje aí que é contemporâneo do Dozinho, né? Disse que o Dozinho saiu para fazer campanha, ele saía sempre andado com um candidato aí, o anterior, o posterior. Ele falou: sabe qual que é o meu problema? Meus eleitores estão morrendo. Por isso que ele não se candidata mais, cara. Falando sério. Porque os eleitores dele morreram. É a mesma coisa da audiência da Globo. A audiência da Globo uma hora vai estar... Tá morrendo. É isso, cara. É mesmo, infelizmente. Porque tem tantas opções. Tem gente que só assiste ela, cara. Sem dúvida. Absurdamente, né? É isso que eu tô te falando, mas esse tipo de pessoa tá assim. Guilherme, estamos aqui falando há quase 50 minutos. Eu acho que a gente vai cortar pouca coisa. Aliás, acho que eu não vou cortar nada, porque o papo ficou muito bom, né? Ficou bom. Pô, instrutivo sempre, né? Pra você conversar sobre assunto nerd. Feliz dia do nerd, viu? Obrigado. Não, hoje é dia da toalha. Eu sei que você tá bem orgulhoso. Feliz dia da toalha. Feliz dia da toalha. Vai ficar com esse orgulhinho aí, viu? O orgulho da minha toalha. Não seja tão orgulhoso assim. É o dia do nerd. Então cara. Tá bom. Vai postar você e a sua filha de toalhinha. Sem dúvida. E daqui a pouco, né? Sim, daqui a pouco. Ela acorda cedo, não? A filha do Nerd? Na realidade, eu não moro com a minha mulher, né? A minha mulher fica com a Isabela. Certo. Entendeu? Nós somos um casal estranho. Então, pois é, estranho também sou, cara. Tudo pela sanidade do relacionamento, né? Então o que acontece? Mas amanhã... Mas ela é nerdinha.
Sim, sim. Vai ser muito louca. Ela já é Ela doidinha. tá exposta, né? Sem dúvida. Então é o seguinte, gente. Esse foi o 5º episódio do VelhoCast com Júnior de Souza. O Nerd. Isso. E eu, Guigo Morato. O prolixo. Falou, gente. Até a próxima. Opinem, abraço. participem, falem, reclamem, critiquem, mas façam alguma coisa. Agora eu tenho que achar a explosão. Eu sempre esqueci da explosão. Vai, agora. Tchau! Tchau! Rapaz, Será que um dia alguém vai jogar uma dessa a gente? eu não sei se vai jogar, mas que deve ter um monte de gente com vontade. Entra na fila, viu? Tá bom, então.